Vai, Bel, sai. Não, estamos informando ainda. Tá cortando um pouco aqui em cima. Tem que ver com ele, porque ele é mais alto que você. Pronto. Já iniciou, já tem gente entrando. Não sei se o senhor consegue ver. A Daniela, de Portugal. Pode dar uma boa tarde. Davi Xerez, filho da tia Gracinha. Socorro Bezerra. O pessoal tá tudo dando boa tarde. Se eu quiser. Tem som já? Já tem som. Vamos? Boa tarde. O WhatsApp tá funcionando aí? Chegando mensagem aqui que já chegar. Só vamos esperar a Isabel entrar para ela fazer uma breve... Isabel, a gente precisa só que tu dê aí um oi. Pra gente te chamar. Valéria Saraiva. Não, isso aí. Karine Jesuíno, tia Gracinha. Avisa a Isabel, Larissa, que a gente já tá... Já falei. Vamos lá. Lucila Bonfim, nossa professora. Maria Eugênia, Sônia Castelo Branco. Daniela, Fátima Holanda. Roseli, Davi, Socorro, Lucila. Germana e o Elcias, Ana Freire, Valéria, Karine, Andréa, Eugênia Gurgel. Vamos lá. Deixa eu ver se a Isabel aqui entrou. O senhor pode falar com o pessoal, dar uma boa tarde, então. Então, boa tarde. Vamos dar início a mais essa conversa do sábado, né? Que parece que foi bem animada no sábado passado e que pretendemos agora continuar. Estamos só aguardando o ok da equipe técnica para que a gente possa começar. Vocês estão ouvindo bem? Quero saber da qualidade do som, se estão ouvindo bem, se tá tudo ok. Dá uma cena aí que a gente daqui confirma. Dona Suzanira, olha. Dona Suzanira, a Franci, Isabel, tá aí ela, não? Não, Isabel Gui. Franci, Ismênia. Pronto? Pode começar. Se quiser falar. Espera a Isabel. Pode começar, pode falar. Ok, então boa tarde a todos. Nós estamos muito contentes de nos reencontrarmos nesse sábado igualmente de muito sol. Apesar de ontem termos passado um dia completamente de chuva e inverno. Na vez passada, para aqueles que estão vindo pela primeira vez e mesmo para acenarmos à memória o que falamos na vez passada, nós dissemos que o tema da nossa conversa era as emoções no compasso das crises. Como é que se comportam nossas emoções diante dessas situações diferentes de crise? Então, fiz apelo a um psicólogo, que é o Paul Ekman, e ele diz que existem 6 tipos básicos de emoções. Eu até elenquei, fiz o elenco: a alegria, a raiva, o medo, a tristeza, a surpresa e o desgosto, no sentido de repulsa. De jeito nenhum. Então, essas emoções, elas são manifestações do nosso psique, da nossa mente.
E essas emoções resultam de estímulos externos e do que se passa no aparelho psíquico de cada pessoa. Então, muitas vezes, por exemplo, algo pode emocionar profundamente a mim e para o outro não ter nenhuma reação. Como é que se explica? Porque se fosse biológico, puramente químico, aquilo que me faz, por exemplo, ter medo, deveria o outro também fazer ter medo. Aquilo que era para eu ter raiva, era para o outro também ter raiva. Mas não é assim que acontece. Porque tem um elemento interno, que é o aparelho psíquico, que está articulado com os músculos, com os outros neurônios, com o metabolismo, com os hormônios, mas tem os fatores externos. Esses fatores externos, nós deveríamos dizer, são situações, não necessariamente que geram aquilo, porque aí ele teria raiva na hora que eu tenho raiva. Mas são traduções que a mente faz do vivenciado. Muitas vezes, o que nos faz medo não é a coisa em si, mas o que aquele episódio, aquela coisa, suscita na minha memória emocional. Então, por exemplo, eu me revolto vendo uma criança sendo batido por um pai ou por uma mãe. Mas me revolto que fico quase indo lá, a emoção à flor da pele. Será porque aquilo me revolta? É. Mas por que eu fico naquele estado de emoção? Porque aquilo acorda em mim, seguramente, um registro, uma lembrança da minha história pessoal. Esse é o dado mais, vamos dizer assim, concreto, objetivo, mas tem as nuances. Quais são as nuances? O como eu trabalhei estas situações, porque você vai ter também pessoas que tiveram vivências semelhantes à minha, e que deveriam se revoltar, ficar raivosos e que não ficam, porque provavelmente eles trabalharam na história da vida suas emoções. Foi o que eu falei da vez passada do conhece-te a ti mesmo. Conhece como tu és. A gente aprende tudo que é funcionamento das coisas. Será que eu sei como é minha máquina? A gente decora a bula dos remédios que a gente toma, sabe qual é a composição química, são quantos miligramas, quantas horas, quantas vezes ao dia e tal. Mas não sabemos como é que nós somos enquanto química, isto é, o quanto nós somos capazes de fazer certas coisas. Isso foi o que eu falei em relação às emoções. Nós agora vivemos essa situação de crise, sobretudo marcada por essa pandemia, porque a pandemia teve esta pandemia do coronavírus ou do Covid-19, que apareceu em 2019, teria aparecido em 2019, ela tem algumas características. Primeiro, o impacto. Ela chega de repente. Por exemplo, aqui no Brasil tivemos o carnaval, provavelmente ela já estava se infiltrando, já estava começando, mas nós não fomos capazes de detectá-la. Em seguida, todo o mundo. Então, há este impacto, foi de repente. Segundo, é desconhecido. Que vírus é esse? Como é que ele se comporta? Qual é o remédio que serve para ele? Nada, sabemos nada. Um grande desconhecido. Como enfrentá-lo? Quando é uma guerra, a gente sabe o inimigo tem bombardeios, o inimigo tem tanques, o inimigo tem fuzis, tem soldados, etc. e tal. Mas como é esse vírus?
pouco a pouco que fomos descobrindo. Terceiro, a questão da morte. Ele pode levar ao óbito. Tem levado. As estatísticas, nós estamos aí diariamente nos confrontando com elas. Outro elemento muito importante dessa situação é que ela foi universal. Ela aconteceu no Brasil, no Japão, na Arábia Saudita, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, entre ricos, entre pobres, entre brancos, entre negros, entre asiáticos, entre índios, universal. Pega quem é o inimigo do vírus, ou o vírus é inimigo de quem? Da humanidade. E um elemento que não podemos deixar de levar em consideração para compreendermos as reações, nossas reações emocionais, tem a questão do confinamento. Deveria ser quarentena, mas passou dos 40 dias. Quarentena é de 40, né? Que seria para se guardar, mas extrapolou. Nós já estamos caminhando para 90 dias, já passamos de 60. Então, esse confinamento mexe com as emoções, mexe com o nosso modo de ser. É sobre isso que a gente vai falar agora. A Isabel tá aí, quer dar só uma palavra. Diz, Isabel. Falar alguma coisa? Entra agora. Hã? Tá aguardando. Boa tarde, Mourão. Boa Boa tarde. Boa tarde, o pessoal que está passando aqui na live da Universidade Sem Fronteiras. Só para lembrar, Mourão, que hoje a gente combinou um outro modo de ação. Como a gente teve algumas falhas técnicas no sábado passado, nós pensamos de eu ficar de fora, eu vou ouvir sua fala, fico atenta aos comentários, às observações e volto logo em seguida a sua fala, tá? Você está ouvindo? Você está me ouvindo, Mourão? Sim, estou bem. Estou Pronto. vendo. Então, gente, o nosso acordo hoje é: a Universidade Sem Fronteiras ouviu a solicitação de vocês, a Universidade Sem Fronteiras acolheu o pedido de vocês e nós estamos aqui, mais uma vez, para ouvir o professor Antônio Mourão Cavalcante. E aí eu vou sair, fico atenta aos comentários, fico ouvindo o professor Mourão e a gente volta com as perguntas de vocês. Eu vou sair um pouquinho, o professor Mourão fica a nos fazer a sua exposição e a gente volta com observações, com os comentários, fazendo também uma relação com os comentários que vocês fizeram na semana passada. A Universidade Sem Fronteiras agradece a participação de vocês, tanto aqui na hora da transmissão, né, na hora em que isso está acontecendo, esse encontro, e também posterior, nós recebemos vários comentários, várias observações, e a gente vai trazer esse material, o professor Mourão comentar na segunda parte da live de hoje. Até já. Tchau, tchau, professor Mourão. Muito obrigada. Tá, obrigado também, Isabel. Portanto, nós estamos nos aperfeiçoando. Nós vamos ficar quase igual a Rede Globo, qualquer dia desse. Então, eu falei sobre as emoções, por que esse impacto que geraram estas crises, porque com esse confinamento, a atividade comercial, a atividade social parou e as consequências econômicas. Portanto, há aí uma crise econômica e, obviamente, uma crise política que vai além da questão da epidemia. Os temas que sempre estão a falar em relação a essa crise dentro da dimensão emocional, afetiva, psiquiátrica, psicológica, 3 palavrinhas que nós vamos comentar: estresse, ansiedade, angústia. O que é isso? Estresse
é uma palavra emprestada da física. Vocês podem imaginar que uma ponte, passa muitos carros ali naquela ponte, e a ponte vai sofrendo material para suportar aquele peso, para suportar aquela carga, a chuva e tudo. Ela acaba entrando em estresse. E um dia ela pode até arriar ou mostrar situações de dificuldades. Pois bem, isso é o estresse como ele foi concebido na física. E um psicólogo, Seeley, S-E-L-Y-E, Seeley, ele usou essa expressão em relação à psicologia, ao comportamento. E, segundo ele, nós estamos submetidos a um estresse quando há um esforço emocional continuado. Quando aquilo que estamos a fazer é uma rotina. Rotina. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. E algo que parece sem sentido. Para que é que eu estou fazendo isso? Para que é que serve isso? Eu encontrei uma vez, aqui para o lado de Paracuru, uma praia, um casal paulista que um dia ele disse que estava vindo do trabalho, ele trabalhava numa empresa financeira, um banco, se não me engano, e aquele trânsito que não andava, aquele trânsito engarrafado. Ele ficou tão desesperado que ele acabou deixando o carro no meio da rua funcionando, abriu a porta do carro, foi embora, foi direto para o aeroporto, pegou o avião primeiro que tinha para mais longe, era Fortaleza. Aqui ele chegou, nunca mais ele voltou a São Paulo. Veja bem. Ele mandou buscar a esposa e os filhos, mandou pedir as contas e nunca mais lá voltou. Ele sofreu um estresse agudo. Não deu mais. Ele não viu mais sentido naquilo. E, obviamente, que o estresse também são aquelas situações de risco. Quase que não dava, quase que eu não chegava. Aquilo geram reações hormonais neurológicas. Pois bem, quando isso é muito continuado, muito repetido, a pessoa acaba caindo doente. Ele não suporta estas emoções. É o estresse crônico. Inclusive, eles estão usando agora essa expressão nas relações de trabalho. Chamam burnout. Quer dizer, queimou até o máximo. Queimou as velas, queimou os parafusos, queimou tudo. Não dá mais. E a ansiedade? O que é a ansiedade? A ansiedade é a expectativa real. O que é a expectativa real? Hoje à noite vai sair o resultado do concurso que eu fiz. Se eu tiver passado nesse concurso, vai mudar completamente minha vida. Eu estou ansioso. Ânsia. Eu tenho medo de viajar de avião. Então, eu vou viajar hoje ou amanhã de manhã. Eu não durmo hoje à noite, com medo do avião. Ansiedade. Todos nós temos isso. Quando eu estou aqui no meu quarto, na minha janela, e escuto um freio violento, eu tomo um susto. E aquilo, vixe, será que barrou? Será que não barrou? Será que subiu a calçada? Não subiu? Ansiedade. Algumas vezes essa ansiedade não é assim tão objetiva, mas eu sinto no meu trabalho
que há um clima, que as pessoas estão olhando assim para as outras tensas, tensas. Há uma emoção demasiada, ansiedade. E a angústia? A angústia, enquanto que a ansiedade é existência, a ansiedade é real, tem um fato pelo qual eu me angustio, eu estou com medo de pegar a doença, eu estou com medo de um acidente, eu estou com medo de que não dê certo, eu estou com medo. Isto é a ansiedade, é real, tem um porquê. A angústia é existencial. Daí a própria etimologia da palavra. Angor. Angor significa dor no peito. Daí angina, angina, angor. Então, a angústia é existencial. Dor que no meu peito dói, que me faz assim de mim. Eu pensei, foi, enfim. É uma música que todos não conhecem, porque é uma música mais antiga. Mas os que são mais coroas como eu devem estar sabendo do que é que eu estou falando, apesar da minha voz não ser das melhores para canção. Então, falamos de estresse, emoção, estresse, ansiedade, angústia. A angústia é mais filosófica. Ela tem a ver mais com a vida, os porquês da vida. Angor. E ela geralmente vai ter uma resolução, a angústia, não com remédio, medicação, mas com a descoberta de um sentido para essa angústia. O que é que está me fazendo assim? Outro termo que é muito usado é o depressão. Eu estou com depressão. Quantas vezes eu escutei isso no consultório? Doutor, eu vim aqui porque eu estou com depressão. Geralmente eu pergunto, como é sua depressão? Porque parece que cada um tem uma depressão ao seu modo. A depressão é uma doença clínica, psiquiátrica, depressão. Pois bem, grande parte do que se chama de depressão não é depressão. Pode ser, quer dizer, não é depressão a doença. São estados depressivos, são situações depressivas, são sintomas depressivos. Porque a depressão mesmo, ela é muito forte e ela, quando a gente vê, é porque a pessoa não está bem com o marido, é porque o filho está passando por um momento de dificuldade. Então, agora, o que caracteriza a depressão, basicamente, é a perda do elan vital. Entendeu não, né? O que é esse negócio de elan vital? Então é o seguinte, depressão é a perda do tesão pela vida. A pessoa perdeu a vontade, aquele entusiasmo, aquela vontade de se levantar de manhã e mais um dia. Ao contrário, o depressivo, quando ele acorda, ele diz, meu Deus, mais um dia de sofrimento. Eu não aguento mais. É por isso que muitas vezes, nesse desespero, existem outras coisas mais graves. Então, o que caracteriza a depressão? Essa perda do elan vital. E o que está como pano de fundo da depressão são dois eixos: a perda e o luto. Pode ir atrás que num quadro depressivo você vai sempre encontrar uma perda ou um luto. Por exemplo, a perda de um ente querido, a perda de um grande amigo, a perda de um emprego,
a perda de até um animalzinho de estimação. Eu peguei uma vez uma paciente que, chorando, ela disse que estava depressiva. Eu perguntei por quê. Ela disse que era por causa do Bilu. Mas quem é o Bilu? O que é que ele é seu? Meu cachorrinho. Já estava com 2 anos e 3 meses que ela fazia o luto do Bilu. Quer dizer que não tem que ter luto? Tem. Mas quando esse luto é muito demorado, quando ele não acaba, ao contrário, parece que ele vai aumentando, parece que ele vai crescendo, aí a gente fala que é um luto patológico, é um luto doentio, e a pessoa pode realmente mergulhar na depressão. Então, na depressão, ou a perda de apetite, a pessoa emagrece, perde peso, mas isso não deve. Tomara que eu tenha uma depressão para ver se eu perco alguns quilos, aí é doidice, porque você ajeita uma coisa e desmantela outra, não é? Mas essa perda é porque eu não tenho mais apetite, eu não tenho mais gosto. Ou então é aquela comida voraz para ver se tapa o buraco da perda ou do luto. Nós temos também a questão, outro grande sinal da depressão é a insônia. Doutor Mourão, eu me deito, aí fico ali, viro para um lado, viro para o outro, não consigo, eu me levanto, vou assistir televisão, mas só tem besteira, só tem aquelas coisas chatas, aí eu pego um livro para ler, mas eu não consigo, eu não me concentro, eu resolvo me deitar, vou me deitar, aí não consigo dormir, e aí eu vou preparar um chá, eu preparo o chá, eu vou me deitar, não consigo dormir, quando eu olho já está amanhecendo. Já está amanhecendo. Meu Deus, outro dia de sofrimento. É por isso que as estatísticas apontam que muitos suicídios acontecem à la aube, como diz os franceses, no início da manhã, no amanhecer. Porque a perspectiva que ele vê é o caos, é o fim, é o não sentido das coisas. Aí também tem, obviamente, o choro às vezes até imotivado. Aí demos espaço aos poetas, né? Como o Zé Cabaleiro, que diz: ando tão à flor da pele que até um beijo de novela me faz chorar. Lindo esse verso, né? Quer dizer, eu estou tão à flor da pele, eu estou tão sensível, minhas emoções estão tão aguçadas que até um beijo de novela me faz chorar. Esse é esse sentimento de fragilidade, não necessariamente de depressão, de fragilidade emocional. Quer dizer que eu não posso chorar? Pode, mas a minha vida não pode ser um choro constante. Nesse sentido, há um elemento muito importante a considerar, desculpe, é água, viu? É água. Pois bem, um elemento muito importante a considerar na depressão, está presente, é a questão da culpabilidade. Há sempre um sentimento de culpabilidade na conversa, no discurso, na narrativa do depressivo. Se eu não tivesse feito isso, o papai não teria morrido. A gente devia ter levado ao médico. A gente deveria ter pedido aquele exame. Eu deveria ter telefonado. A gente deveria não ter deixado ele ir. A gente deveria não ter dormido fora naquele dia. Tem sempre um sentimento de culpa. Isso é mais fruto de um processo depressivo do que da realidade. Você não pode impedir a morte de ninguém, em princípio, né? Então, diante de tudo isso, fica mais ou menos compreensível entender por que é que nós estamos tão mexidos em nossas emoções. São muitas coisas que acontecem e que fogem do nosso controle e que fogem
das nossas possibilidades de administrar, de conduzir, de levar em conta. São muitas as perdas. De vez em quando, você conhecia o fulano de tal? Sim, que foi que houve? Ah, morreu. Coronavírus. Ah, e fulano, e cicrano, e na televisão. Aquelas mortes, aqueles enterros, aquelas valas, aquelas estatísticas. O que eu vou fazer, meu Deus? Não existe receita, mas algumas pistas podem ser ensaiadas. Primeiro, evite tanto noticiário e tanta notícia ruim. Feche o botão do seu lado mórbido. Tem gente que é mórbida, parece que gosta disso. O que me importa, a rigor, se foram 1.322 mortes ou 1.326? Ah, mas aquele noticiário disse que era 323, o outro disse que era 326. Né? Ou assiste o noticiário das 8, das 10, da meia-noite, da 1 hora, quando eles já são necessariamente repetitivos. Então, um crime passa a ser 4 crimes se eu assisto o noticiário. Porque esse aqui vai falar do crime, esse vai falar, esse vai falar, esse vai falar. Ele fala de corrupção, esse vai falar de corrupção. Então, são 4. Como é que eu vou administrar isso se eu estou confinado, se eu estou com saudade dos meus amigos, se eu... Existem pistas. Primeiro, vamos pensar nosso projeto de vida? Vamos. O que eu estou querendo da minha vida? Desses anos que eu tenho vivido, dá para fazer desses anos que eu tenho vivido, dá para fazer um balanço? Claro que o balanço da gente é sempre muito exigente, mas que linha eu construí? Eu estou feliz com as coisas que eu faço, que eu quero? O que eu poderia ter como alternativa? Mas não é só pensar isso também, não. Tem muitas outras coisas. Vou falar de mim. Temos aqui uma varanda, uma jardineira. Eu peguei uma fatia de tomate, botei para secar e plantei. E nasceram lindos pés de tomate que estão aí. Pois não é que a torneira do tal jardineiro estourou e afogou os meus pés de tomate? Os bichinhos estão tristes de tanta água e eu mais triste ainda pela água e pelos tomateiros. Alguns estão reagindo. E o rapaz que entende disso, o Bené, nosso funcionário da Universidade Sem Fronteiras, diz: não, doutor Mourão, ainda vai dar muito tomate. É o que eu estou esperando. Esperando os tomates da minha jardineira. Não tenho grandes sonhos. Vamos mudar o Brasil, vamos mudar o mundo. Tem gente aí dizendo que o mundo não será o mesmo, não sei o quê. Se a rotina volta, ela volta. Só um momentinho. Tem uma caixa aí na Maria Cecília. Abra a caixa. Já abri todas, só tem de drogas. Já abri tudo. Pois bem. Um livro. Um dia que eu vou. É o Psiquiatria, Outros Olhares. Bom, então eu preciso ter um projeto de vida. Se eu acho que... Eu sei que é muito doloroso, alguns perderam emprego, alguns não têm trabalho. Vamos reciclar, vamos ver como é possível. E o que a gente está vendo é que o dinheiro só não está resolvendo, não. Porque tem tantos com tanto dinheiro, mas que estão morrendo também. Ou, sei lá, que poderiam estar numa vida melhor, mas parece que esse vírus foi muito democrático até demais. E todos falam de 2 coisas muito importantes. Primeiro, não esqueçamos a sociabilidade. A sociabilidade. Eu devo ligar para os meus amigos, telefone ou imagem, com imagem ou não para estar falando das minhas coisas, dos meus projetos, mas
escutá-lo, escutá-lo. O que é que ele tem a me dizer? Como é que vão as coisas? Vamos falar do passado. Há uma vontade louca na gente agora de falar do passado. Eu recebi de 2 amigos, que faz tempo que eu não os via, fotos antigas, em que meu filho já tem mais de 40 anos, ele era bebê. Eu entendi que esse meu amigo, ele quer recuperar aqueles laços que perdemos no tempo. O outro que me telefona e passa a falar das coisas da faculdade que fazíamos quando éramos boêmios. Quando a vida era só aquele momento. Então, a sociabilidade é fundamental. E não precisa que haja aglomeração. Essa revolução que nós estamos tendo aqui, eu tenho ao meu redor aqui umas 200, 300 pessoas, estamos conversando. Esse é um remédio muito importante para a ansiedade, para a depressão. Não é para eu me queixar, é para eu partilhar vida. Porque talvez o meu amigo esteja até pior do que eu, mas ele não está falando. Ele quer falar do passado, das coisas boas, do fuxico. Ah, como o fuxico é legal. Fuxiquem à vontade. Isso faz um bem louco. E outro elemento muito importante, até para os que não creem, e pelos infelizes que não creem, nem vos adoram, meu Jesus clemente. Essa era a oração que eu ouvia na matriz de Crateús, que agora é Basílica, e na igreja matriz de Russas, onde fui criança. Sabe? A espiritualidade, que é diferente do de buiar o texto. E buiar o texto, né? A Maria Chigarta, Maria. Terminei o meu texto. Ah, graças a Deus que eu terminei meu texto. Não. Quando eu quiser falar com Deus. Velho Gil, Gilberto Gil. Quando eu quiser falar com Deus. São remédios muito bons. A espiritualidade. E nessa sociabilidade, eu estar disponível ao outro. Vamos nos organizar. Eu participo de um grupo que tem advogados e eles agora se danaram a fazer ações para entrar no STF, para entrar no tribunal, para entrar não sei aonde, que é uma forma de exercitar a cidadania. Então, nós podemos fazer muita coisa. Se apesar disso, existem núcleos que são até o que a crise veio revelar, é que nós tínhamos deixado pontos enganchados em nossa história. E aí a gente precisa voltar para poder refazer esse caminho, para poder desobstruir essa existência. Aí vai precisar de um terapeuta e, eventualmente, de remédios. Mas estas serão soluções muito mais para frente. O que nós estamos vivendo realmente é essa situação devido a esses elementos que nos angustiam. Está vendo como é que as pessoas saem e dizem confinamento liberado? Ela corre para o shopping. O que é que ela vai comprar, meu Deus? Não interessa. Eu quero olhar as vitrines do shopping. Cuidado, não entre nessa. Não sei se ajudei, mas o meu sentimento é que eu partilhei com vocês algumas coisas que eu também junto desse confinamento. Vamos ver a Isabel. Fala, Isabel. Pessoal, nós iremos, provavelmente a live vai cair, mas a gente vai voltar para as perguntas, tá certo? Quem tiver pergunta, pode ir colocando aí nos comentários, que a Isabel estava assistindo. E
ela anotou. Então, se vocês quiserem fazendo perguntas, escrevam nos comentários que a gente vai prestar atenção e aí a gente vai dar uma sequência de live para responder essas perguntas. Combinado? Você tem algum exemplar do livro em algum canto que eu possa pegar? Aquelas caixas, não tem? Eu abri todas, tive que abrir. É só? Droga. Então, deixa pra lá. Vamos lá? Hã? Não, não encerrei não. Pessoal, eu vou encerrar essa live agora e nós vamos abrir novamente para que a gente tenha tempo de responder todo mundo, tá certo? Eu vou encerrar agora, mas a gente volta. É 1 hora, Bebel. Ainda faltam 20 minutos para 1 hora. Não. Era 3. Sim, senhora. Pronto, já voltou. Vamos esperar o pessoal entrar agora de novo. Mercedes, não? Precisa mais não. Tá, o pessoal vai entrando de novo. Vê se consegue colocar o comentário agora. Não dá. Emoções do compasso da crise. Então vou digitar de novo. Tô botando. Pronto, agora foi. Compasso das crises. Pronto, a Isabel vai entrar já. Boa tarde. Bora. Professor Mourão, você está ouvindo bem? Estou. Bom. Sempre bom escutar você, Mourão. E realmente é muito especial aqui que a Universidade Sem Fronteiras possa contar com um psiquiatra que é antropólogo e que também é poeta. Não só um apreciador de poesia, mas que também faz poesia. Bom, eu vou dar uma geral aqui nos comentários e nas perguntas que foram enviadas. Eu vou começar fazendo um breve resumo das perguntas da semana passada, porque elas têm conexão com essas questões de hoje. Na semana passada, por exemplo, a André Oliveira ficou muito interessada em ouvir mais sobre ansiedade. Você já tocou nesse ponto hoje, né? Você também falou que o coronavírus veio para todos, está em todos os lugares, e eu lembro de um dos comentários da live na semana passada que sim, o vírus atingia todas as classes sociais, mas como você bem lembrou, não é igual para todo mundo, né? Isso vai também encontrar, por exemplo, no Brasil, um cenário de extrema desigualdade social, e essa disseminação do vírus vai se dar de um outro modo. Bom, o padre Narcélio, da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, agradece à Universidade Sem Fronteiras, agradece a sua fala, super necessária, muito bom ouvir você nesse período, com essas explicações, com essas explanações. E depois ele gostou muito quando você citou o Crateús, e ele disse, só podia ser o nosso Senhor do Bonfim de Crateús. E aí eu digo, Padre Narcélio podia ser também o Senhor do Bonfim lá do Icó, viu? Tem festa bonita também do Senhor do Bonfim em Icó. Bom, quando você começou a falar sobre depressão, professor, várias pessoas foram colocando algumas questões a partir da sua fala. Eu sei que você já tocou sobre isso, mas eu vou ler aqui algumas perguntas que as pessoas fizeram. A Ana Valéria perguntou, a ansiedade patológica pode evoluir para a depressão? A ansiedade
patológica pode evoluir para a depressão? É uma pergunta da Ana Valéria. Quando você falou mais especificamente sobre a angústia, a Ana Virgínia Teófilo fez um comentário aqui que é muito tocante. E é um comentário que diz respeito a todos nós, a todas nós. Professor, estou muito sofrida pela morte de uma irmã. Muito sofrida pela morte de uma irmã de Covid. Realmente, o meu peito dói. Porque você falou que a angústia, né? Você foi lá no âmago da palavra e falou dessa dor no peito. E aí ela diz, trata-se de angústia? Ana Virgínia Teófilo. E a Lulu Gomes perguntou TDAH, que é uma sigla para síndrome de déficit de atenção, se a TDAH não se confundia com depressão, né? Essas são as perguntas que eu anotei relacionadas mais à depressão e que eu acho que contempla muitos comentários que foram feitos. Outros comentários de admiração e de congratulação pelo seu trabalho, pela atuação aqui da Universidade Sem Fronteiras. A Eneuda Lima diz, um excelente assunto. A Carmen QRZ, eu imagino que seja Carmen ou Carmelita, ela diz que a pandemia veio mostrar a fragilidade do ser humano. A G. Saboia diz, o confinamento está mudando os hábitos. A Ângela Filosinha diz da gratidão que ela tem por você, e ela diz que roga a Deus todos os dias para mantê-lo assim, sempre. A Lucila Bonfim fala de uma escuta qualificada. A Lita, que é uma colega jornalista, escreve mestre e coloca um coração muito feliz para você. Então, a gente tem nos comentários também, me parece, Mourão, um desejo de encontro, né? As pessoas comentam entre elas também, se dirigem a você, falam com seus próprios botões e deixam aqui, vai provocando que a sua fala vai acordando. Tem um outro comentário também, é da Ismênia Nogueira. É um comentário também muito tocante. A Ismênia Nogueira diz... Tô ouvindo. Meu neto, tô ouvindo de bem. 10 anos... Agora, no final, a Ismênia Nogueira, ela diz... Sim. O meu neto... Tá, então eu vou sair e retorno, e você já pode ir comentando. Talvez seja mais indicado. Tá bom. Ok. Obrigado, Isabel, por ter, com tanto zelo, anotado essas observações dos nossos seguidores. Eu estou vendo aqui que diz assim, chorar por qualquer coisa, até com notícias boas, isso é normal nessa pandemia? Ana Maria. A Ana Maria pergunta, né? Olha, chorar não é errado, não. O nosso conterrâneo Fagner quebrou um pouco esse preconceito, dizendo o homem também chora, lamenta, não sei o que e tal, não é assim? Então, não há essa coisa de que porque eu chorei, eu estou depressivo. Não. Acho que há até da parte, não é da psiquiatria, seguramente dos laboratórios, o interesse de estar vendendo remédio para a ansiedade e para a depressão. Como se fosse errado eu chorar, como se fosse errado eu ficar aflito. A gente deve cuidar, e trata-se de uma patologia, quando não há uma correspondência para aquilo. Mas nós estamos passando realmente por um momento muito difícil, por um momento de muitas emoções. E a gente tem que manter um pouco a serenidade,
Porque as emoções, as paixões, elas não têm registro na razão. E nós somos seres racionais. Então, a gente tem que ficar nesse equilíbrio, procurando não perder. Agora, sobre o que perguntou uma pessoa, e a ansiedade pode virar depressão, é o seguinte: todos nós temos um limiar até onde a gente aguenta. Tem uns que aguentam coisas extraordinárias. Às vezes perde um ente querido, ou vão à falência, ou não sei o quê, e preservam o equilíbrio psíquico. Outros, com pequenas coisas, já estão descompensados, vivem descompensados. Eu tinha um colega de turma que, quando se aproximava as épocas das provas, ele começava a falar sozinho. Você vê ele passando assim, ele estava falando sozinho. Não era decorando fórmulas que iam cair nas provas, não. Ele estava perturbado com as provas que é da rotina e normal na faculdade. Pois bem, todos nós temos um limiar. É a que a gente chama de resiliência. Tem uns que envergam e não quebram. Outros, com uma pequena flexão, quebram. Então, isso é da estrutura da pessoa. E é por isso que eu insisto tanto em conheça-se. Conhece-te a ti mesmo. Como é que eu sou? Então, se eu sei que eu sou assim, eu procuro me administrar da forma como eu sou. E a segunda observação, eu disse que eram duas. A primeira é do limiar. Cada um de nós tem um limiar, a partir do qual descompensa ou perde o controle emocional. Pois bem, na hora que chega nesse limiar, cada um descompensa conforme sua estrutura psíquica, sua personalidade. Tem uns que ficam depressivos, desaparecem, vão para dentro de casa, no fundo da rede, não atende telefone, não toma banho, não muda de roupa, não quer conversa com ninguém. Embiocou, depressivo. Outros ficam eufóricos, agressivos, violentos. Você não pode falar, tá vendo? Pô, todo mundo me conhece, não sei o quê. Tem outros que bebem, começam a beber, usar drogas, coisa desse tipo. Então, cada um tem seu... Outros começam a ficar persecutórios. Estão querendo me destruir, estão querendo me acabar, estão querendo que eu saia, estão querendo que eu morra, estão querendo que não sei o quê. Então, todos nós temos um limite e, a partir desse limite, a maneira de descompensar. Será que eu sei como eu sou? Um bom dever de casa. O TDAH não tem nada a ver com depressão, é outra história, é outra realidade. Só dá para dizer isso porque a gente tem outras perguntas que estão me cutucando aqui. Acho que tem duas perguntas. Ana Maria, nesta pandemia choro, já foi. O Padre Rino, parabéns, Sussu Mourão, que emoção provoca na população. Um presidente, não dá para ver. Dá para ver um presidente nessa forma. Chamar a Isabel Gugel de novo, que ela deve ter anotado outras perguntas. Vai lá, Isabel. Acionou. Tinha outras pessoas aqui perguntando. É mesmo quebrando a vida, continua, a gente vai aprendendo. Professor Mauro Sol, tenho percebido que o silêncio tem sido confortável para mim, disse a Diane Esmeraldo. Tia Uma está aqui. Eu me senti um pouco chateado quando eu comecei a ouvir barulho demais nos carros, sabe? Tem uma esquina aqui onde a gente mora, é uma das esquinas, e aumentou o barulho. E eu senti que eu não gostei muito disso, não. Eu preferia quando de manhã vinham os pássaros cantar, que tem uma opção de árvores, e eles faziam um verdadeiro festival. E eles continuam,
mas a combustão dos carros, as buzinas, os freios, tem diminuído a beleza dos pássaros. É possível outros encontros como este continuarem acontecendo? Acredito que está ajudando muito a todos nós a passar por esse momento, disse a Sônia Castelo Branco. O senhor acha que é possível? Vamos ver, né? Aí eu ia dizer assim, depende dos agrados. Os agrados é justamente esse retorno que a gente tem. Chorar é terapêutico? Denise perguntou. Eu falei ainda há pouco que um bom choro é um negócio muito bom, sabe? Chorar a saudade, chorar a derrota, chorar, porque faz parte do luto. Atenção, faz parte do luto. Agora não, porque agora está tudo coletivo, morreu, bota dentro do caixão, tranca e enterra, mas naquele tempo dos funerais, e eu espero que voltem, as pessoas tinham possibilidade de curtir o luto. Curtir o luto não é ser sádico, não é ser masoquista, é uma necessidade de lidar com a perda. Ai de quem não chora dos seus mortos. Tem que chorar. Agora, não pode essa coisa continuar por tempo indefinido e cada vez que se lembra chora e continuar naquilo. Por exemplo, eu conheço famílias que durante muitos anos a mulher insistia com a doméstica, com a empregada, de colocar o prato, os talheres e a cadeira do marido dela, porque ele também vinha almoçar. E ele já tinha morrido há uns 5, 7 anos. Aí é uma coisa... Depois, toda semana o engraxate vinha engraxar os sapatos dele, porque ele gostava sempre do sapato muito brilhoso. Ela não enterrou o marido. A Maria do 8785 disse que o senhor foi professor dela na Unifor. É possível, eu fui professor na Unifor em 70 nos anos 70, pronto, vamos dizer assim. Agora vamos chamar aqui a Isabel de novo, para a gente dar uma continuidade aqui. Vamos ver se ela consegue. Enquanto não entra, eu vou olhando aqui algumas perguntas que... A depressão tomou conta do mundo? Não, existe um clima assim de, eu diria, muito mais de repensar, muito mais de fazer o luto das coisas que perdemos, mas muitas vezes perdemos coisas que não necessitávamos. Perdemos coisas que não eram essenciais. A maior tristeza, a maior dor é pela morte das pessoas. Estas, sim, são irrecuperáveis. Irrecuperáveis. Mas, de outras coisas, a gente está vendo como são coisas supérfluas. Mesmo dentro de casa. Que tal você fazer uma geral? Você vai ver que tem roupa demais, calçado demais, tem, sei lá, livro demais, papel demais. Estou falando aqui da minha própria casa, tá entendendo? Às vezes a gente junta os vidros, esse vidrinho é tão bom. E se tem mais de 60 anos, aí tem uma característica de idoso, que é de juntar. O meu pai juntava, ele juntava e botava um papel, um parafuso, uma coisa assim. Ele tinha as caixinhas, e em cada caixinha tinha uma liga, daquelas ligas que ele ia buscar no banco onde ele tinha conta. Toda a vida ele pedia ao caixa, me dê umas ligazinhas. Então, a gente vai ficando assim, quando vai ficando mais velho, juntando coisa. E daqui a pouco a gente não pode nem andar dentro da casa. Vamos dando um baixa nisso aí. Tem tanta gente precisando de tanta coisa. Mas não é aquela mesa com a perna quebrada, aquele aparelho que faz 5 anos que não funciona, não. São coisas úteis, mas que eu não preciso. Doutor Mourão, neste cenário de confinamento, me preocupo com as crianças, pois essa geração são bastante ansiosas em virtude do acesso a várias informações. De que forma podemos tranquilizá-las? Olha, eu tenho o exemplo de uma neta
da minha filha, que mora aqui ao lado, tem sido um momento extraordinário para Maria Eduarda, é o nome dela. Ela já foi cozinheira, ela já fez a festa de São João, ela fez carnaval, ela faz desenhos, ela está aprendendo a ler, ela assiste vídeos mais antigos, livrinhos, e faz receitas, ela faz live, ela manda cartas, ela, e, sobretudo, está junta com a mãe. Ela está cada vez mais parecida com a mãe. E elas trocam. Claro que o pai também está ali, abraçando, cheirando. Ela dança, ela brinca. Eu acho que ela vai ficar no colegial. E ela ri muito quando eu digo, você ainda está de férias? Aí ela diz, kkkk, férias. Vale, Isabel. E a festa dos namorados? Eu vi aqui. A imagem. Dê, Isabel. Voltando aqui, doutor Mourão, você está ouvindo bem? Estou sim, mas Vamos passar mais algumas perguntas. Espaciado. Como é que ele Assim diz? fica melhor? Sim. Ok. A Denise, ela pergunta se a compulsão alimentar pode ser sintoma de depressão. Pode, porque isso é um sintoma, mas tem que ver o resto da história, né? Tem que ver o resto da história, tem que ver os outros elementos. Você não pode jamais dar um diagnóstico unicamente por uma coisa, por um traço. Todos nós temos elementos depressivos, elementos obsessivos, elementos persecutórios. Não mexa nisso aí, não, que ele tem a maior raiva de quem mexe nessas coisas dele. Isso é um traço obsessivo. Mas no resto das coisas, ele está dele. Né? O outro é traço persecutório, ele acha que o chefe dele está perseguindo, está querendo fazer alguma coisa com ele. Deve ter algum motivo, mas é só com aquele chefe, com outra pessoa, com uma coisa ele não tem. Então, nós temos muitos desses traços, né? Mas não significa dizer que por conta disso é isso ou é aquilo. Bom, e doutor Mourão, o EST Calcaia pergunta, doutor Mourão, o objeto da ansiedade sempre real? O objeto da ansiedade é sempre real? Porque senão será uma perseguição. Vou repetir. Eu posso ficar ansioso, veja bem, eu posso ficar ansioso, muito ansioso, e isso a gente observa em pacientes que têm sentimentos persecutórios, ele está para se acabar porque ele acha que daqui para segunda-feira ele vai ser morto. Ele tem certeza disso, ele está muito ansioso. E não existe essa história, mas ele está criando. Quer dizer, a ansiedade, quando eu falo, é factual, não é real, é factual. É diferente. Factual é um fato, é um episódio, é um acontecimento. Não necessariamente real, que acontece, que existe. A ansiedade, ela pode ser, eu tenho medo do avião cair, mas ele não tem medo de viajar 6, 7 horas de carro pelo interior do estado. É uma ansiedade deslocada, mas é real, o avião pode cair mesmo. Então, existem essas situações da ansiedade inscrita na patologia. Isabel está voltando? Porque... Caiu? Professor Não, Mourão? tá só o... Sim. Não está aparecendo o vídeo dela. Mas ela pode falar. Vou sair daqui. Isabel, está ouvindo? Vamos lá. Enquanto a gente coisa, eu vou colocando aqui outras perguntas.
A Maria Eduarda está achando o máximo o seu exemplo da live do vovô. Tá vendo aí? Temos que ter cuidado com o medo para que a gente não passe para nossos filhos. A Jerusa Baima perguntou. Ah, claro, os pais são muitas vezes a expressão e o termômetro dos filhos. Se você quiser saber quem alguém é, observe os filhos dele, ou observe as filhas dela, dele, entendeu? Aí, por tabela, a gente sabe muita coisa. Isso aí. O pessoal do grupo Turma Vitalidade da CAMED está por aqui. Ficamos muito felizes aprendendo com o doutor Mourão. Vou tentar aqui de novo. Vamos lá. Doutor Mourão, fale um pouco da importância da literatura e da arte de forma... Geral. Me perdi aqui um pouco. Não sei se a Isabel está ouvindo. Sim, eles querem saber, eles queriam que o Mourão falasse mais sobre arte e literatura como possibilidades de ajuda, de amparo, como possibilidades de potência de vida nesse período da pandemia. Como é que a arte e a literatura podem fazer isso? Eu vou dar dois exemplos, né? O exemplo, por exemplo, nós estávamos tristes porque esse ano estávamos programando uma viagem à Europa com a família. Nós íamos visitar uma cidade que a gente já morou na França, Lyon, e conhecer aqueles lugares que a gente já visitou, viveu, contar história para os filhos, etc. e tal. E, obviamente, diante das circunstâncias, a viagem foi adiada. Ela não foi cancelada, ela foi adiada. Nós vamos lá voltar para conhecermos revermos aqueles lugares todos que estivemos por 3 anos. Eu descobri que na internet, na televisão, tem o YouTube. E no YouTube você pode colocar Viagem a Lyon. E nós fizemos essa viagem. Fizemos essa viagem num dia à noite aqui, foi uns 40, 50 minutos, em que nós revisitamos todos aqueles lugares. E não é raro uma noite que a gente continue fazendo nossas viagens. Nós já viajamos a Portugal, nós já viajamos a Costa Amalfitana, é uma viagem espetacular. Costa Amalfitana é da Itália, no sul da Itália. Salermo, a outra cidade também é por essa. Salerno. E essa estrada, ela fica sempre assim, uns 200, 300, 500 metros de lado, né? E tem aquelas cidades todas. E nós pegamos um vídeo, não é vídeo, é um documentário, de uma equipe de turistas que estavam numa Topic que visitaram todas as cidades da Costa Amalfitana. Dessa noite nós fomos lá. E o bom é que quando a gente volta da viagem, já está em casa sentado na poltrona da sua casa. Também shows musicais, não é? Nós já tivemos muitos shows. Agora mesmo, recentemente, com tristeza, eu registro o falecimento do Evaldo Gouveia, não é? E já uma cantora aqui cearense, Fiuza, como é o nome dela? Roberta. Ela fez um live sobre o Evaldo, mas eu gosto mesmo é ele cantando, né? E tem isso tudo pode ser no YouTube. E aprendi também como plantar tomate, os cuidados com o tomateiro. Saia das redes Globo, Record, sabe? Não é que você deva se alienar, é que isto traz conforto à alma. Agora, quanto à literatura, aí é um capítulo à parte, não é? Os romances são também viagens que fazem muito mais apelo à imaginação, porque é você que cria os cenários, os personagens, a evolução, a história. Como você não pode ler o livro todo num dia só, às vezes não dá, aí você para e fica conjecturando. Será que o fulano vai
conseguir, não vai, não sei o que e tal. Olha, isso é riquíssimo, riquíssimo para a mente. É melhor do que muito Lexotan, Lorax, diazepam, alprazolam, diabaquato. Então, as artes como tal, você pode visitar museus, pode visitar. O Louvre é muito grande, né? Mas o museu que eu gosto mais, por exemplo, em Paris, é o Quai d'Orsay. É um museu moderno. Eles improvisaram, era uma estação e fizeram um grande museu. É lindo, é lindo. Mas tem o Museu do Prado, na Espanha, tem o MoMA do Nova York, tem todas essas coisas de graça, né? Você ter na sua casa. E outras coisas mais, como tratar de a pulga dos seus cachorros. Aqui eu queria abrir um capítulo para os pets. Os pets são altamente... Eu não gosto de pet, não. Os cachorrinhos, gatinhos. Tem gente que cria tartaruga, que mais? Cobra e tal. É muito importante, sabe? Coelho. É muito importante ter um animalzinho em casa. Nós temos dois, eles estão de férias. É o Fufu e a Zazá. Fufu e a Zazá são uma live especial. O governo não vai fazer as artes. Olha, eu não quero entrar no domínio político, eu sou político, não me provoquem. Não é? Quer dizer, eu sou político no sentido de política, não é de politicagem. Mas não dá para conversar sobre política, não. É muito doloroso o que está acontecendo no Brasil. Era outra live, era outra circunstância. Mas está registrado. O governo não tem ajudado o povo brasileiro, tem atrapalhado e, às vezes, até prejudicado. Só isso. Esse é um comentário que a Maria, ela aparece aqui como Maria DO 8785. Ela diz: estamos fritos, sem presidente, sem ministro da Saúde, sem vacina e muito em breve sem leitos da UTI. Né? Como você estava falando aí no campo artístico, professor Mourão, na fruição das artes, tem uma pergunta aqui que vem de Sobral. É o Ferreira, que é um artista e é organizador da Bienal de Arte do Norte. Mas ele faz uma pergunta lá naquela parte que você falava sobre ansiedade. E ele pergunta como lidar com a ansiedade em adolescente. Olha, nem a gente pode dizer como acreditavam, por exemplo, no século chamado de ouro, que é 1600, 700, 800, até 900, por aí é que foi mudando no final dos anos 1900, mas que a criança seria um adulto pequeno, um adulto mignon, um adulto em forma reduzida. Não, a criança tem uma perspectiva diferenciada, ele tem uma mente em construção e, com certeza, para as crianças, aí depende também da idade, esse tempo vai ficar como um tempo marcado. Eles vão fazer referência, quando adultos, quando grandes, eles vão fazer referências ao que eles vivenciaram hoje, agora. Os que têm já estrutura para registrar. Mas nós devemos falar para eles o que está acontecendo. Claro, dentro da proporção do que é. Voltando para minha neta, quando eu pergunto, e por que você não está indo para a aula? Aí eu brinco aqui em casa chamando de corocovírus. Corocovírus. Aí ela ri e diz assim, não, o corocovírus, vovô, quer dizer, ela própria faz gozação da gozação que eu faço. Essa menina está sadia. E ela tem as preocupações, claro, ela manda o pai tirar o sapato quando chega, mudar de roupa, ela tem consciência, mas não precisa ser aquela coisa. Claro que eu não posso me abster de comentar como é que você vai fazer confinamento em quem mora num cubículo 3x4 e ali moram 6 pessoas. Isso é ridículo, né? Em que não tem o que comer se não for batalhar por ele hoje. Tudo isso, mas é uma questão que a gente deve destacar
mas o propósito aqui é mais da instrumentalização dos conhecimentos da psicologia, da psiquiatria para o nosso enfrentamento. Então, eu gostaria de deixar registrada uma pergunta, um comentário da Ismênia Nogueira. A Ismênia, ela escreveu: meu neto de 10 anos, e eu estou lendo agora também porque você está falando das crianças, né? Então, vamos tocar aqui no assunto das crianças. Meu neto acorda todo dia dizendo: vovó, estou com tristeza no meu corpo. Gostaria que o senhor me falasse sobre essa tristeza que ele está sentindo. Sabe qual é a melhor solução? Pergunte a ele. É o diálogo, querida. Você tem uma grande oportunidade, é uma criança que fala, é uma criança que fala. Ele expressa emoções, isso é importantíssimo. Como é essa sua, como é que é? Tristeza no corpo. Como é essa sua tristeza? O que você acha que é tristeza? De onde é que você acha que vem? Muitas vezes, a criança está mais ou menos querendo sintonizar-se com a avó, né? Dizer que não é só ela que está preocupada, eu também estou. E é uma maneira dele dizer. Mas, olha aqui para nós, eles sabem mais coisas sobre tudo que a gente pensa do que o que nós podemos imaginar. Cutuque para ver. Cutuque. Eles têm uma consciência completa da situação. Vá puxando, vá puxando, vá puxando. Ô, professor Mourão, eu acho que a gente já está mais pertinho de encerrar, mas eu queria ainda ler 2 comentários. Tem um que ainda está aqui na tela, né, que é a Eugênia Salomão Botelho, dizendo que está de luto pelo Brasil. Eu estou de luto pelo Brasil. E ela fala isso e depois ela segue, o presidente errado, perverso. E a Valéria Saraiva havia falado antes, ela só comentou que o luto, o nosso estado de luto hoje é muito solitário, é vivido de um modo muito solitário. Então, eu queria deixar esse comentário da Valéria, né, o comentário da Botelho sobre o luto pelo que está acontecendo, mas eu queria fazer as últimas observações sobre os comentários. A Bebel já leu da Sônia Castelo Branco, perguntando se é possível outros encontros como este continuarem acontecendo, mas a Denise também perguntou se vão continuar, se a Universidade Sem Fronteiras vai continuar com as lives, que são maravilhosas. E a Mary, ou Mari Amaral, ficou muito contente quando você tocou no ponto do equilíbrio. Que equilíbrio é a palavra de ordem, né? Então, tem mais aqui a Gláucia Lins, agradecendo a Bebel, dando os parabéns. Aqui ela diz: Bebel, eu sei que isso tem muito a ver com o seu trabalho, o fato da gente estar recebendo o que a Rose chama tarde maravilhosa, né? Então, eu acho que a gente já deve estar pertinho e se encaminhando já para o encerramento, doutor Mourão. A partir do dia 15 de julho. Nós vamos encerrando, porque também eu já estou cansado, né? Há uma mobilização muito grande de emoção, que eu tenho que estar atento ao que está acontecendo e também ao que eu quero falar ou dizer e elaborar isso tudo, né? E o que a Universidade Sem Fronteiras, deixa eu explicar, eu sou o primeiro damo, vocês pensam que não existe, mas existe, eu sou o primeiro damo, fundador da Universidade Sem Fronteiras, minha esposa, professora Zilma Gugel Cavalcante. Mas ela não está pronta não, tá não. Tá? Quer dar um alô aqui, Zilma? Só um tchau aí pro pessoal. Tá aqui, essa senhora dadivosa. Professora Zilma, queremos live aqui da Universidade Sem Fronteiras com a professora
Dilma falando sobre envelhecimento, Então, sobre envelhecer, professora. quero prestar uma homenagem, que foi ontem, né? Dia dos Namorados, agora aqui. Olha aí, pense aí. Foi bem, só que quem está lavando as coisas aqui em casa sou eu. E o resto? Depois a gente fala. Então, duas coisas. Primeiro, o objetivo da Universidade Sem Fronteira é justamente esse: frequentar a Universidade Sem Fronteiras. O nosso objetivo é darmos um recado. E isso vem sendo feito. Agora, não há cursos presenciais, porque a universidade, por razões que estamos conhecendo, está fechada, não tem atividades na sede, mas existem muitas atividades, cursos online. Essa live aqui é uma espécie de demonstração, porque elas conseguiram me convencer e daqui a pouco, em junho, diz a Bebel, em julho, 15 de julho. 15 de julho. Agora? 15? As inscrições começam... Sim. As inscrições. E o curso começa quando? O curso começa daqui 2 semanas, que é o tempo de inscrição. Não, vamos ver aí. Vocês estejam atentos, nós vamos realizar o curso As Dores da Alma. Isso foi realizado ano passado e vamos realizar esse ano novamente. Ele será provavelmente virtual, em julho, né? E estejam atentos, tem aí os endereços e as comunicações da Universidade Sem Fronteiras. E nós vamos continuar com essas lives. Quem é o próximo? Qual é o próximo? A próxima, a gente ainda está... a gente pede que vocês sempre, por favor, mandem opiniões no próprio Instagram da Universidade Sem Fronteiras, nos comentários, que a gente vai procurar um profissional, né, que consiga dialogar com todos vocês. E diante, eu já gostaria de agradecer a Isabel Gurgel por estar sempre disponível, né, e a gente sempre tentando melhorar cada vez mais e ajudar a população, não só a população da Universidade Sem Fronteiras, a ter um respiro de paz, né, com uma qualidade tão grande com esses 2 profissionais, que é o Dr. Mourão e a Isabel Gurgel. Muito obrigada. Obrigada, Bebel. É provável que na próxima semana a gente tenha, nesse mesmo horário, um live com a professora Zilma. Estamos em comunicação e ela está quase aceitando o convite. E nós vamos anunciar essa semana, ok? Muito obrigado a todos. Gratidão sempre. Paz e bem. Isso é um amigo nosso, o Raimundo, que sempre diz, e eu acho isso muito bonito. Paz e bem. Que, aliás, era a saudação de São Francisco, né? E gratidão sempre. Um abraço, obrigado, Isabel, e a todos. Muito obrigada, professor. Muito a todas as pessoas que participaram aqui, e a Luísa de Marilac e a Jeane do Grupo Vitalidade, elas dizem que vão continuar esperando novas lives. Obrigada pela participação de todos. Tchau. Tem mais uma artista aqui do Valéria Pinheiro, da Companhia Vatar. Eu vou citar porque é algo bom para a gente guardar, professor Mourão. Valéria Pinheiro é uma bailarina e coreógrafa. Você não acha que a pandemia fez um zoom no nosso SUS? Pensar que os que estão vivos, muitos estão vivos pelo SUS. O que o senhor acha do SUS no Brasil? Bom, professor Mourão, a gente volta em novos encontros aqui na Universidade Sem Fronteiras com ele, mas eu acho bom a gente guardando tanto a fala do professor Mourão, como muitos comentários das participações, das perguntas que foram enviadas. Agradece a participação de todos, de todas, e muito obrigada à Universidade Sem Fronteiras, muito obrigada, professor Mourão, e aí toda a equipe de bastidores, Bebel, Larissa, Maria Cecília e a professora Zilma. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. O SUS é útil, necessário, importante, fundamental. Tchau.